Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil. Meu Pai amado, no nome de Jesus, pedimos que o favor do Senhor esteja sobre nós. Temos gratidão, Senhor, por esse mês que vivemos, pelas direções que o Senhor nos deu, por tantas coisas boas, maravilhosas que o Senhor trouxe para a nossa vida, pelos livramentos e pela Tua presença, Senhor, que esteve conosco todo santo dia, cada momento. Celebramos o Espírito Santo na nossa vida, celebramos a presença de Deus na nossa casa. Obrigado por ter guardado a nós, obrigado por ter guardado a nossa família. E nós oramos em nome de Jesus, Pai, pedindo que o Senhor nos guie sempre. Nos guie, Senhor, em nossas decisões. Tire do nosso caminho aquilo que não é bom para nós e aquilo que pertence a nós, traga para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, repreendendo todo tipo de ataque espiritual contra essa pessoa, contra a sua família, contra a sua saúde, contra seus negócios. E nós damos uma ordem: mal, sai do caminho dessa pessoa. Maldade, inveja, ódio, em nome de Jesus, seja quebrada agora. Declaro que não tem poder sobre a tua vida. Todo mal direcionado a você, enviado para o teu caminho, enviado para atrapalhar, enviado para trazer acidentes, no nome de Jesus, que o Senhor te guarde, que o sangue de Jesus guarde a tua vida, guarde a tua família e nenhum mal te suceda, nem a ti e nem aos da tua casa. Declaramos em nome de Jesus a proteção do Senhor sobre a tua vida. Meu Pai, traga alegria para essa pessoa, traga força para ela, traga um ânimo novo para ela, no nome de Jesus Cristo. A minha oração, Espírito Santo de Deus, é para que essa casa seja visitada pelo teu poder. Visita essa casa, toque-os, Jesus. Que este lugar seja visitado pela glória de Deus. E aonde houver trevas, que o mal saia. Aonde houver confusão, que saia. Aonde houver angústias, aflições, apertos no peito, pontadas no corpo, dores, renda-se a Jesus Cristo agora. Oramos, Pai, para que o Senhor dê vitória para essa pessoa na casa dela, no trabalho dela, onde ela estiver. Essa pessoa, Pai, que tem sido atacada por injúrias, atacada por difamações, atacada por fofoca de familiares, de amigos, de pessoas próximas. Guarda, Pai. Guarda, proteja, e nós colocamos toda injustiça nas mãos de Deus. E pedimos, Pai, o favor do Senhor. É o Senhor quem faz justiça por nós. É o Senhor que faz justiça em favor daqueles que clamam, daqueles que oram, daqueles que buscam, daqueles que creem. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sim, Pai, é o Senhor quem nos cuida, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor que está na nossa retaguarda. Sim, Jesus, em Ti confiamos, em Ti esperamos, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! E agora apresentamos nossa carta para Jesus. Levanta a tua carta agora, teus pedidos de oração, teu clamor. Levanta agora, Senhor Jesus. Pedimos uma intervenção agora sobre cada carta que estamos colocando no altar de Deus. Pedimos uma intervenção especial do Senhor agora. Sim, Papai, em nome de Jesus pedimos: intervém, coloca a tua mão, Pai, sobre cada carta, sobre cada pedido de oração, em o nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, cada pessoa que está em oração agora junto conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: os meus pedidos, a minha carta para Jesus está no altar de Deus. Creio que estou sendo atendido, creio que o Senhor responde, creio que está feito. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Não para de orar. O inimigo muitas vezes quer que você desanime, que você pare, que você, se distraia com outras coisas. Firme,
o seu pé na presença de Deus. E amanhã é o primeiro dia de fevereiro. Eu vou aguardar todos vocês na oração das 6 e 7 da manhã. Lembrando que domingo não é o último dia da semana, é o primeiro dia da semana. Então amanhã nós vamos todos entrar na presença de Deus. A nossa oração de primícias é a oração de domingo. Eu convido você a estar comigo às 6 e 7 da manhã. Já coloca teu relógio para despertar, é o primeiro dia do mês, é a primícia do nosso tempo para Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você diferente, ok? Inclusive você pode mandar o teu áudio para nós de 30 segundos, 1 minuto, contando o teu testemunho, contando o que Deus fez na tua vida, a maneira como Ele tem transformado a tua vida, ok? Faz um áudio simples e manda para a minha equipe. Vai lá no meu site www.vinicius17.com.br e lá pega os nossos contatos e entra em contato com a gente. Olha esse testemunho aqui, ó. Boa noite, meu nome é Cláudia e eu também quero testemunhar de que eu fui curada da diverticulite. O profeta orou para quem estava com problemas no intestino e eu fui curada. Hoje eu fiz o exame de colonoscopia e está tudo limpinho o meu intestino, para a glória de Deus. Olha só, que tremendo. Quando Deus opera, é Jesus que faz. Eu posso até ter orado, mas a mim coube a menor parte, certo? Eu posso até ter orado, mas quem fez o milagre, quem curou, quem libertou, quem tocou foi Jesus. Amém? Coloque a sua fé em Jesus, não coloque a sua fé em mim. Eu sou homem, sou limitado, certo? Mas o meu Deus é ilimitado. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé na palavra de Deus. Amém? Coloque a sua fé na palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero hoje continuar uma mensagem que eu comecei ontem à noite e ministrei hoje pela manhã um pouco sobre a águia e eu vou continuar hoje falando, certo, sobre a águia. Estamos aqui entendendo por que o Senhor nos assemelha a algumas características da águia. A Bíblia diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É a promessa de Deus para a minha vida, é a promessa de Deus para a tua vida, caminharão e não se fatigarão. E nós estamos falando sobre a águia, né? A águia, ela é um pouco solitária, porque Deus deu para ela grandeza, Deus deu para ela algo especial e ela não consegue estar com todos. Essa é uma característica da águia. Eu quero que você entenda que muitas vezes você tem que voar sozinho. Não é todo mundo que vai te acompanhar, não é todo mundo que vai estar contigo. Pessoas vão entrar na tua vida por um tempo e depois vão sair. E uma coisa que eu vou ministrar inclusive amanhã, durante a Santa Ceia, é que tem certas amizades que elas já têm um tempo para expirarem. Porque a gente sempre pensa e romantiza que as amizades não vão expirar, que vai ser amizade para a vida toda. Gostaríamos, né, que amigos de infância ficassem amigos da gente a vida inteira, que pessoas próximas de nós, que a gente gosta, que a gente honra, também ficassem a vida inteira do lado da gente, mas Deus às vezes não permite, e não é só por sua causa, é também por causa da outra pessoa, e tudo bem. A gente tem que aprender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que não temos o controle de tudo. Então, a águia, assim como nós, devemos aprender a voar sozinhos, devemos aprender a depender de Deus. Eu sei que às vezes é difícil, inclusive, de pessoas se desligarem até do pai e da mãe. Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Isso é difícil às vezes. É difícil às vezes para a mulher, às vezes é difícil para o homem sair da casa da mãe, do pai e seguir a sua vida. Mas é necessário. Porque alguns voos têm que ser sozinho. Alguns voos são solitários. E a sua companhia em alguns voos vai ser apenas o Senhor. E você vai ter que aprender
a ter a companhia de Deus como a maior e melhor companhia da tua vida. Outra coisa que eu aprendo com a águia e que ela é confortável com separação para o propósito. Quando a águia bebê, ela começa a dar os primeiros voos, a mamãe águia, ela está muito determinada, sabe, a soltar os seus filhotes, porque seus filhotes também vão ter os seus ninhos, também vão ter a sua vida. E isso a gente não entende, né? Que nossos filhos vão ter a vida deles, que nós também temos que ter a nossa vida, e tudo na vida são fases, né? Eu, por exemplo, meus filhos ainda, um já está um pouco maior, mas a outra é pequena ainda, eu fico pensando, né? Assim como você já deve ter pensado e outras pessoas também pensam, né? Como a gente vai sentir falta, né? Quando os filhos da gente saírem da casa da gente, quando os filhos da gente, eles casarem, tiverem os filhos deles, né? E por mais que a gente queira estar perto, às vezes a gente sabe, a vida deles vai ser corrida, a nossa também é corrida. Então, aprender, sabe, a se separar muitas vezes da própria família, às vezes é um propósito de Deus. Então, por exemplo, você é de maior, está fazendo faculdade num outro lugar, né, longe da sua família, é difícil. É difícil ficar longe da família, né, estudar, ter novos desafios, novos amigos, é tudo diferente. Mas faz parte do crescimento, faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você, quando você se sente sozinho, diante, sabe, da vida, diante das situações, naquele exato momento, peça a presença de Deus para preencher a tua vida, para preencher o lugar que você está. E você nunca estará sozinho. Jesus é o amigo de todas as horas. Ele não é o amigo só, sabe, dos domingos, aonde você vai lá e presta um pouco de culto para Ele. Não. Jesus é o amigo de todas as horas. Nós podemos confiar nele, nós podemos esperar nele e Ele vai cuidar de nós. Então a águia, ela é confortável com a separação para o propósito. E a águia não é impulsionada pela aprovação da multidão, das outras águias, dos outros pássaros, dos outros governos, não. A águia, ela não é impulsionada pela aprovação, ela faz aquilo que ela precisa fazer. E como nós temos que aprender isso? Porque enquanto precisarmos nos forçar a nos encaixar, não compreendemos ainda o nosso propósito. Deus não quer que você se encaixe. Deus quer que você se destaque. E se Deus colocou algo extraordinário na tua vida, então esse algo extraordinário precisa sair para fora. Mas se você continuar se encaixando aos padrões, ao que os outros acham, ao que os outros pensam, você nunca será diferente. Você precisa ser o que Deus te projetou para ser. A águia, sabe, ela tem um caminho que ela não fica muito ligada em agradar todo mundo. Ela tem os seus voos, ela tem a sua rota, ela tem a sua maneira e Deus a criou para ser assim. Talvez como nós precisamos fazer também. Às vezes queremos tanto nos encaixar e acabamos criando uma versão alternativa do propósito de Deus, né? Uma versão que, sabe, não é a versão que Deus tem, é a versão nossa. Não é a versão que Deus tem para mim, não é a versão que Deus tem para você. Uma outra coisa que eu aprendo é a paciência e precisão da águia. A águia aguarda, ela observa e quando ela vê a presa, ela é precisa. Dificilmente você vai ver uma águia errando um ataque, porque antes de atacar, ela é paciente, ela observa, ela vê e ela espera pelo momento certo. Ela age de forma decisiva e precisa.
E nós precisamos também fazer movimentos na nossa vida, não por impulso, mas por estratégia. Eu e você precisamos nos mover por estratégia, não por impulso. O impulso coloca tudo a perder, mas por estratégia. Essa é a palavra para a minha vida e para a tua vida. Por isso nós precisamos nos mover por uma direção de Deus, precisamos nos mover por uma palavra do Senhor e não deixar com que as nossas emoções elas falem por nós ou elas digam o que nós devemos fazer. Não, nós devemos ser guiados por Deus. Uma outra coisa que eu aprendo com a águia é a sua maturidade. Ela empurra jovens para fora do ninho para ensinar o voo, ou seja, ela treina outros, ela desenvolve os outros através do desafio e não do conforto, e ela produz líderes e não dependentes. Será que a gente não tem que aprender em relação também aos nossos filhos? A ensiná-los a ser líderes, em vez de ensiná-los a depender de tudo de nós? Então eu vejo que, assim como a águia ensina os seus filhotes, nós devemos também ensinar os nossos filhos a serem líderes, a não serem dependentes de tudo, dependentes de todos, mas eles mesmos aprenderem a depender de Deus. É por isso que a Bíblia diz: ensina o jovem no caminho que deve andar, e mesmo quando velho, ele não se desviará. Agora, se toda vez que alguém dá um empurrão no seu filho, você vai lá e você assume tudo, de que forma seu filho vai aprender a se defender? Ou ter sabedoria para sair de certos conflitos? Ou seja, a águia também, ela vive sem medo, ela enfrenta a tempestade de frente, ela não é intimidada pela escuridão ou pela turbulência, ela tem uma coragem enraizada na identidade dela. Por quê? Porque ela sabe que Deus a criou para vencer aquilo. Eu quero que você pegue isso como palavra profética. Se um problema apareceu para você, Deus já colocou a solução aí em você. Ele lhe deu a capacidade para você vencer. A águia não teme a tempestade porque ela sabe que o que Deus deu para ela é para vencer tempestades. Deus colocou em você uma habilidade, Deus colocou em você uma graça. Deus ele colocou em você o suporte que você precisa para vencer essa tempestade. A tempestade não é maior do que você, porque aquele que te chamou também te habilitou. A águia não é intimidada pela escuridão, ela não é intimidada pela turbulência, ela sabe o que Deus colocou na vida dela. Bem, você tem que saber o que Deus coloca na sua vida e parar de ficar com medo, ficar preocupado das coisas darem errado, sabe? De não errar, você fica preocupado com isso, mas Deus já contava até com teus erros. Né? Quando Deus te chamou, Ele já contava até com teus erros. Ele já sabia das cabeçadas que você ia dar. Mas em todo tempo Ele prometeu estar com você. Em todo tempo, em todo o seu voo, em toda a sua jornada, Deus prometeu estar com você. Então, creia naquilo que Deus colocou na sua vida. E para encerrar, a águia, ela é carregada pela força de Deus e não pelo seu esforço próprio. Por isso, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós precisamos estar debaixo de uma cobertura divina. É só assim que nós vamos renovar as nossas forças. É estando debaixo de uma cobertura divina. Em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Certo? E gostaria de pedir a você que você me ajudasse a compartilhar essa oração. Você pode fazer isso? Me ajude a compartilhar, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Falar rapidamente para você dos meus livros, são devocionais. Você pode colocar do lado da cama para você orar antes de você dormir, para você ler, estudar. Você pode começar com um devocional e dormir com outro devocional, porque apesar de ter 365 devocionais em cada um, as pessoas leem em menos tempo. Elas leem 2, 3 devocionais porque ele não é marcado por dia. Tem 365 devocionais, mas ele não é marcado por dia. Quer ver? Vou mostrar aqui para você. Olha aqui. Aqui é a página 177
e aqui é a página 178, tá? Então não tem um dia, você pode ler de manhã um e de tarde você pode ler outro, tá? Se você quiser adquirir, nossos devocionais está lá no nosso site, inclusive, não adquira só para você, adquira para dar de presente também para alguém, para dar para familiares teus, para clientes que você tem, para colegas de trabalho, tá? Tá lá no meu site www.vinicius17.com.br. Também uma coisa importante, segunda-feira pela manhã, na minha oração das 6 horas, eu tenho um presente para dar para todos os membros do canal aqui. Tá? Então, segunda-feira pela manhã, na oração da manhã, eu vou anunciar esse presente que eu vou dar para todos os membros do canal. Que você que é membro do canal aqui, eu vou dar um presente para todos os membros do canal. Tá? Vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Espero que você compartilhe. Amém? Manda aí para 10 no mínimo. E amanhã teremos nossa Santa Ceia na igreja que eu congrego, na igreja que eu amo, certo? Eu vou estar, não estou à frente da igreja, mas congrego nessa igreja, ministro nessa igreja, semeio nessa igreja, ajudo essa igreja. E eu quero convidar você a estar conosco nesse domingo às 9 horas da manhã, Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, ok? Você é nosso convidado. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pegue a sua carta para Jesus e levante assim o alto e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu apresento agora todo o pedido de oração, toda a carta que foi feita para Jesus. Que haja uma intervenção do céu agora em favor dessa pessoa. E meu Deus, nós oramos para que assim como as águias têm coragem para enfrentar as tempestades, que nós tenhamos coragem também para viver essa vida e para enfrentar os desafios. Senhor, que o medo não faça parte da nossa vida, que nenhuma mentira de Satanás possa nos travar, que possamos estar totalmente confiantes em Ti, ó Deus, e declaramos que qualquer tempestade, o Senhor já nos deu a bênção da vitória, a bênção do milagre. Por isso pedimos, Pai, esteja conosco. No nome de Jesus, oramos agora, Pai, para que haja uma intervenção do céu na vida dessa pessoa. Seja o que for que tenha atacado ela ou se levantado contra ela como uma tempestade, nós dizemos no nome de Jesus Cristo, prevaleceremos contra Ti. No nome de Jesus Cristo, dizemos a doença, dizemos a dor, dizemos a vergonha, dizemos ao ataque às finanças, ao ataque à família, cai por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Declaramos vitória agora, declaramos vitória, declaramos milagre, que haja uma intervenção do céu em nome de Jesus. Nós pedimos agora, também oramos, Pai, pedindo ao Senhor, derrama da Tua graça o Teu favor sobre nossas vidas, para que essa habilidade divina, essa graça, essa unção de Deus esteja sobre nós, para que nenhum mal fique no nosso caminho. Declaramos justiça de Deus, vitória em nossa vida, vitória em nossa casa e que certamente o Senhor está conosco. Pai, colocamos no Teu altar cada pedido de oração, cada carta
e pedimos uma bênção do Senhor especial. Oramos, Pai, para que o Senhor toque com teu poder na vida de cada pessoa e traga saúde, traga força e traga ânimo para ela. Oramos também para que tudo aquilo que perturba o sono das pessoas da casa saia no poderoso nome de Jesus. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Capacita ela e nós já declaramos vitória em meio a essa tempestade. Amém e amém. Escreva aqui nos comentários: Deus me capacitou para vencer. Escreve aí: Deus me capacitou para vencer. Então ânimo, porque você vai dar a volta por cima. Amanhã 6 e 7 da manhã, vem dar as tuas primícias para Deus. Amanhã é o primeiro dia da semana. Eu te aguardo amanhã 6 e 7 da manhã aqui. Não perca a oração. Amanhã 6 e 7 da manhã. Deus abençoe a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir uma bênção especial em favor de cada família, em favor de cada lar. A minha oração é para que o Senhor dê ânimo para todo aquele que está cansado, para todo aquele que está desanimado. Que o Senhor fortaleça a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Leva embora, Senhor, a ansiedade, a depressão, a angústia, a dor da perda e traga consolo, Pai. Traga ânimo, traga força a essa pessoa no nome de Jesus Cristo. Também oro para que todo atrapalho na vida dela, toda confusão, tudo aquilo que luta contra ela não prospere, não avance. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor mude as coisas ao redor dela e que o Senhor abra as portas certas e a conecte também a pessoas do destino e do propósito dela. Livra ela do engano, livra ela da mentira, livra ela, Senhor, até mesmo de errar o caminho. Direciona ela, mostra para ela, Senhor, o melhor caminho. Fala com teus filhos e filhas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Toque-os, Jesus, com teu poder. Nós dizemos a todo tipo de enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que a glória de Deus toque no teu corpo físico. Que a glória de Deus toque nos teus órgãos internos. E que todo câncer vá embora. Que toda infecção, inflamação vá embora. Oramos agora por um milagre total no nome de Jesus Cristo. Jesus cura. Nossa fé está em Jesus Cristo. Toda dor no estômago, todo problema no estômago, todo problema no intestino, em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por milagres de toda sorte, oramos por maravilhas e te pedimos, Pai, libera mais milagres, libera mais maravilhas, libera mais curas, porque cremos na presença de Jesus Cristo aqui. A tua palavra diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, no meio deles eu estarei. Estamos no teu nome aqui, Jesus. Estamos no teu nome. O Senhor disse: aonde estiverem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Senhor, tu estás aqui. Estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus Cristo. Estamos crendo em Jesus Cristo. Sim, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu lembrei de uma experiência agora, enquanto eu estava orando. E a experiência que eu lembrei foi de um rapaz, de manhã muito cedo, ele nos chamou para irmos orar com ele na casa dele. E ele estava transtornado e ele pediu: pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa, me ajuda. Quando chegamos lá, era um calor e ele estava, embaixo de vários cobertores, tremendo de frio. E ele dizia assim: levem meu carro, eu não quero mais ver aquele carro. Eu sinto nojo até de chegar perto daquele carro. E claro, não levamos o carro dele, mas ele então abriu o coração para nós e virou a noite fazendo tudo quanto foi coisa errada, coisa que ele tinha vergonha.
E enquanto eu estava orando aqui hoje, sabe, isso me veio à memória. Isso, sabe, é coisa de mais de 10 anos atrás. Mas eu creio que pode haver alguém aqui nessa oração essa noite que talvez também esteja muito arrependido de coisas que fez, de coisas que viveu, e que você quer uma mudança de vida, você quer uma transformação. E eu venho aqui dizer para você que Jesus Cristo tem esse poder de mudar a tua vida, de mudar a tua realidade. Eu estava num podcast com um amigo meu também, ontem, ele contando que um primo dele estava numa cidade da Itália e estava ali imergido em todo tipo de pecado, de coisas erradas, de uma vida boêmia. Mas, diante de tudo aquilo, ligou para ele e disse assim: primo, eu não estou feliz com nada disso que eu tenho aqui, eu não estou feliz com nada disso que eu estou vivendo aqui. E eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E daí esse meu amigo, o Dr. Fernando, disse: vem para cá, que eu vou estar orando pela tua vida, eu vou estar apresentando você a Deus. E ele pegou um avião, saiu lá da Itália, parou em Porto Alegre, e então o Dr. Fernando orou por ele. Hoje ele está no caminho do Senhor. Eu creio que Jesus é a saída. Quando você não está enxergando saída, quando você, sabe, se cansa de viver uma vida no pecado, uma vida, sabe, vivendo de uma forma boêmia, de uma forma desregrada, quando você se cansa dessa vida, saiba que existe Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei para quem que eu estou ministrando essa palavra, se é para uma pessoa, se é para 10, se é para 100, mas se essas experiências me veio à memória, tanto a de ontem que eu ouvi, quanto essa que há mais de 10 anos atrás nós ajudamos esse rapaz, provavelmente tem alguém aí que não está vendo sentido na sua vida, mas que Jesus está falando para você, que Ele tem um plano na tua vida, Ele pode mudar a tua história, é só você se entregar para Ele. Venha a Ele. Ele disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está cansado dessa vida, está cansado do pecado, está cansado, sabe, de viver uma vida totalmente fora, né, do propósito, do projeto que Deus tem para a tua vida, hoje Jesus está batendo aí na porta do teu coração e Ele está dizendo: se você abrir, eu vou entrar. E eu vou mudar a tua realidade, eu vou mudar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Levanta a tua carta agora, a carta para Jesus, levanta para o alto assim e diga comigo: Senhor Jesus Cristo, entrego a Ti meus pedidos, entrego a Ti minha oração e peço uma intervenção sobrenatural do Senhor. Peço um milagre de Deus. Peço que o Senhor coloque a Tua mão agora sobre cada pedido. Eu peço a cura, eu peço a salvação da minha casa, eu peço uma transformação total e completa. No nome de Jesus Cristo, está no Teu altar, Jesus, a minha carta. Amém. Diga comigo assim: está feito. Amém. Quando você pede, Deus responde. Eu vou começar hoje uma mensagem que eu vou começar hoje, mas eu vou só terminar amanhã na oração da manhã. Amanhã é o último dia do mês de janeiro. Eu quero convidar todos vocês a estarem comigo às 6 e 7 da manhã. Amém? Nós vamos agradecer a Deus, dar graças, porque todo esse mês o Senhor cuidou de nós. E no domingo vai ser o dia 1º de fevereiro. E daí então nós vamos consagrar os primeiros minutos do mês de fevereiro, nós vamos consagrar a Deus. Então esse final de semana já te organiza aí para você estar ao vivo junto conosco. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Já avisa todo mundo aí e vem estar conosco amanhã às 6 e 7 da manhã. Então a mensagem de hoje, eu vou começar ela hoje, certo? Mas eu vou encerrá-la amanhã pela manhã ou amanhã à noite. Eu não sei, porque é uma mensagem um pouco comprida. E eu quero falar sobre as características proféticas da águia e o que isso tem a ver com você, certo? Essa é uma mensagem que vai
te abençoar muito. Então, gostaria muito da tua atenção. Antes disso, quero dar um testemunho aqui, o testemunho da Maria Regina, e ela escreveu assim: após uma internação de 3 semanas, onde tive várias intercorrências, acabei desenvolvendo uma trombose. Na oração da manhã, 2 dias antes do exame, o Senhor orou para Deus remover a trombose. Tomei posse dessa palavra, ouvi mais uma vez e orei junto. Fiz o exame hoje e a trombose não existe mais. Glórias a Deus, que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério e sua família. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, toda honra e glória a Jesus. Se você quer mandar o seu testemunho para nós, faz um áudio de 30 segundos, 1 minuto, uma vez por semana, 2. Eu quero escolher um áudio. As pessoas já começaram a mandar, eu quero escolher um áudio contando o testemunho, contando o milagre, do que Deus fez, do propósito que você entrou e do que Jesus fez. Toda a honra e glória a Ele. Então, vai lá no meu site, pega o contato do WhatsApp do meu pessoal e manda esse áudio para glorificar o nome de Jesus. Eu vou passar ao vivo aqui, o teu áudio, para que todos possam ver que Deus é Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus, vai ser com a tua voz. Com a tua voz. Deus vai usar a tua voz para abençoar a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar essa palavra com você. Olha, é forte essa palavra, viu? Olha o que está escrito em Isaías 40:31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A Bíblia nos diz que Deus renovará as nossas forças, assim como a águia. Renovarão, a Bíblia diz aqui nesse texto, o Senhor renovará as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Existem características proféticas na águia que também diz respeito a mim e a você, principalmente porque a águia, ela representa a pessoa que é profética. O que é uma pessoa profética? É uma pessoa que acredita que Deus fala, que acredita que Deus ele revela, que acredita em experiências sobrenaturais com Deus. Eu tenho batido nessa tecla. As pessoas têm que terem uma experiência com Deus. Elas precisam ter uma experiência com Deus. Elas precisam ter uma experiência com Deus para discernir melhor as coisas. Elas precisam ter uma experiência com Deus para mudar a forma como eles pensam e a forma como, se imaginam. Porque Deus quer mostrar para elas quem elas são e o que Ele tem reservado para elas. E quando eu olho para a águia, as características da águia, eu vejo algumas coisas. Olhando pela perspectiva celestial, ela vê de cima, não de dentro da batalha, ela vê de cima. A águia, ela consegue voar grandes alturas e ela enxerga tudo de cima. É lá que ela governa. Nós, da mesma maneira, como está escrito aqui nesse texto, nós precisamos também ver as coisas como a águia vê. Precisamos ver as coisas pela perspectiva do céu. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, ele olhou para o filho mais velho de Jessé e disse: esse é o rei. E o Senhor disse: não, eu não estou vendo como você. Você está vendo pelo olhar natural, mas eu olho para dentro do coração. Nós temos que começar a olhar as coisas da maneira de Deus. Tem situações que Deus permite que a gente veja, tem coisas que acontecem na nossa vida que Ele permite que aconteça. E às vezes nós temos uma visão muito limitada do que de fato está acontecendo. Porque por trás daquilo, muitas vezes, tem uma direção de Deus. Por trás daquilo tem algo do Senhor e a gente não está vendo. É que nem esses dias eu ministrei aqui para vocês sobre Elias, quando ele ouviu o barulho de uma abundante chuva. Só que o clima estava seco, a terra não estava molhada, o céu estava limpo. Ou seja, mas ele ouviu
ele ouviu no espiritual. Ele ouviu no espiritual. Logo, logo veio a abundante chuva. Imagina, 3 anos e meio sem chover. E quando chove, foi como se abrisse as comportas do céu. Então você tem que começar a olhar a vida com a perspectiva de Deus. Da mesma maneira que a águia vê as coisas de cima, eu e você precisamos ver as coisas de acordo com o que Deus está vendo. Sabe, às vezes você pode olhar para um filho seu e você ficar assim pensativo. O que vai dar desse menino? Bem, se você começar a olhar pelos olhos de Deus, você vai começar a olhar para ele de uma maneira diferente, você vai começar a ver o potencial que Deus colocou, você vai começar a ver os projetos que Deus tem na vida daquela pessoa e você vai começar a crer e a orar, Senhor, então que se cumpra na vida do meu filho, da minha filha, tudo aquilo que tu tens. Ou seja, nós precisamos ter essa visão espiritual. Quando o Senhor chegou a Gideão, o Senhor disse, varão valoroso, só que Gideão estava malhando trigo no lagar, ele estava se escondendo, ele não estava sendo um homem corajoso, mas o Senhor disse para ele, varão valoroso? Varão valoroso? Sabe por quê? Porque da perspectiva de Deus, ele era alguém corajoso. Talvez não estivesse sendo corajoso naquele momento, mas é quem ele era e quem ele iria se tornar. Deus nos vê à frente e não no nosso estado atual. Deus nos vê na frente. É por isso que muitas vezes, sabe, quando alguém recebe uma profecia, uma revelação, uma palavra profética sobre a sua vida, você conhecendo a vida daquela pessoa, você pensa assim, eu acho que essa palavra está errada, porque eu conheço a vida dessa pessoa, eu acho que ela não tem todo esse potencial, eu acho que essas coisas grandes aí que foi falado em revelação, veio do coração do homem, não veio de Deus. Mas Deus, quando Ele fala conosco, Ele nos vê já a partir de uma posição do futuro, de algo que você vai se tornar e não de quem você é naquele exato momento. Quando Deus me chamou para o ministério, Deus ele me mostrou coisas muito grandes, mas que eu não comecei, sabe, a viver aquilo no outro dia, algumas horas depois. Não, levou anos. Mas Deus, quando me deu a promessa, Ele não me revelou o processo. Quando Deus me deu a promessa, Ele não me revelou o processo. Outra coisa, a pessoa que vê as coisas de cima, ela discerne o propósito, o tempo e o resultado. Por quê? Porque ela analisa, ela consegue discernir quando você vive nas alturas, quando você vive em oração, quando você vive em busca por Deus, você discerne as coisas, sabe, de uma maneira diferente, você entende quando algo não é o tempo de Deus para você. Sabe, quando algo que você quer muito, Deus diz assim, não, você quer isso muito, mas isso não é o tempo de Deus para a tua vida. O tempo de Deus ainda para a tua vida não chegou. Então, permaneça em oração, persevere. Uma outra coisa, uma das características da águia, como eu disse, é ver as coisas de cima. Opera com um ponto de vista de Deus e não com reação emocional. Uma coisa é você, sabe, se emocionar com uma situação, com um negócio, e você, sabe, ficar assim ansioso para fechar aquilo. Bem, eu aprendi uma coisa, que quando estamos olhando da maneira de Deus, nós não temos que olhar para aquilo de maneira emocional. Nós devemos olhar com os olhos de Deus. Qual que é o propósito disso para mim? O que Deus tem para mim através disso? Porque, sabe, nós não podemos ser impulsivos. Nós não podemos ver uma coisa e já pensar, isso é para mim. Essa é a oportunidade que eu estava esperando, não. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E assim como a águia está vendo as coisas de cima, nós precisamos ver as coisas de cima. E só tem uma maneira de você subir e ver as coisas de cima, que é se você estiver num lugar elevado com Deus, que você vai estar em oração para que Deus te mostre, para que Deus te revele se aquilo realmente é uma oportunidade. Porque quando vemos com os olhos de Deus, nós vemos
algo que realmente é bom. Nós vemos algo que realmente vai frutificar e que vai impactar a nossa vida e vai ser bênção na vida de outras pessoas. Então eu deixo essa palavra ao teu coração. A segunda coisa, as forças da águia são renovadas. Ela busca um renovo quando ela sobe e quando ela plana. Olha que tremendo, da mesma maneira nós precisamos buscar um renovo em Deus. Deus nos dá graça para suportar longas tarefas. Sabe, a águia, diferente de outras aves, ela consegue buscar um renovo. Ela consegue buscar um renovo total na sua vida, não só no seu voo, mas também, sabe, na maneira como ela conduz a sua jornada. Da mesma maneira, Deus, Ele nos dá graça para suportar os desafios da nossa vida, para não desanimarmos, para não pararmos. A força aumenta com a espera no Senhor. Da mesma maneira que a águia renova suas forças, subindo e depois planando, se você aprender a esperar em Deus, Deus vai renovar as tuas forças. Você não precisa desanimar, você não precisa retroceder, você só tem que esperar no Senhor, porque Ele vai dar resposta para você, as notícias vão chegar até você, as oportunidades vão chegar até você, porque quem espera no Senhor renova as suas forças. E esperar em Deus é fazer tudo o que você pode, mas sem forçar a porta. É deixar Deus abrir a porta. A mim e a você cabe aguardar em Deus, porque Ele nos promete renovar as nossas forças. Amanhã eu vou continuar com essa mensagem, falando das características da águia e das características de um homem de oração e de uma mulher de oração. É por isso que nesse texto diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós temos que começar a buscar as coisas de acordo com uma perspectiva espiritual. Amanhã eu continuo essa mensagem da águia, 6 e 7 da manhã, eu vou aguardar todos vocês aqui em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, quero também falar rapidamente dos nossos livros. Esses aqui são os nossos devocionais, que têm abençoado a vida de muitas pessoas, inclusive se você não adquiriu, adquira. E não adquira só para você, adquira para dar de presente também, para os teus familiares. Se você tem colaboradores que trabalham com você, adquira para presentear eles. E junto com esses devocionais, nós temos o Café com Jesus Kids, que é um livro que a gente preparou para evangelizar as crianças, olha só, e também elas se divertirem pintando, olha só, certo? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Outra coisa muito importante, nós teremos Escola de Profetas em julho nos Estados Unidos e em outubro na Espanha, em Madrid, certo? Você que mora nos Estados Unidos ou na Europa, eu convido você a participar desses eventos, as vagas são limitadas, certo? E você é nosso convidado, é o convidado da gente para estar com a gente. Vai ser maravilhoso. Informações lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Também domingo agora teremos Santa Ceia, vamos transmitir ao vivo e a palavra desse domingo vai ferver, viu? A palavra desse domingo vai ferver, vai ser uma benção. Eu convido você a estar com a gente presencial ou online. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Tá bom? Deixa eu declarar agora o Salmo 91. Quero também pedir as orações de vocês. Agora é sábado, vamos ter programa na Rede TV. E na segunda-feira eu vou começar meu programa na TV Bandeirantes. Gente, é 5 minutos. Olha como é difícil gravar em 5 minutos. É mais difícil gravar em 5 do que gravar em 10. E eu vou te explicar por quê. Porque eu tenho que pregar e orar em 5 minutos. E às vezes, sabe, a dificuldade está em concluir o pensamento em 4 minutos e ter 1 minuto para a oração. Mas foi a oportunidade que Deus me abriu. Eu vou fazer o meu melhor nela e eu gostaria que vocês orassem. Começamos em rede nacional a partir de segunda-feira. Ore por nós e meu agradecimento a todos os parceiros, a todos os patrocinadores, a todos aqueles que caminham conosco, que acreditam
naquilo que Deus nos entregou e na nossa missão de ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilha com 10 pessoas essa oração. Se puder compartilhar com 100, com 1000, faça isso. Compartilhe essa oração. Mande para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora. Pega a sua carta agora para Jesus e vamos orar. Senhor Deus e Pai, toque-os com o teu poder, no nome de Jesus. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa carta, nossos pedidos de oração, o nosso clamor e pedimos um milagre. Jesus, toque-os com teu poder agora, toque-os, Jesus. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que toda influência do mal contra os filhos, contra o casamento, tudo aquilo que gera brigas, tudo aquilo que gera confusões, saia do caminho dessa pessoa. Oro também para que todo espírito de confusão, de atrapalho, de perda, de destruição, de ruína, saia do caminho dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Tira o peso, Pai, dessa casa, remova a angústia e que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo agora. Toque-os, meu Pai, que a presença de Deus entre nessa casa, que a presença de Deus entre nesse lugar, que a glória de Deus se manifeste, que julgos sejam quebrados, que correntes espirituais sejam desfeitas e que a mão do Senhor toque esta vida. Em nome de Jesus, apresentamos no teu altar, Jesus, todos os nossos pedidos de oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga comigo, está feito. Glória a Deus. Eu convido você a estar comigo amanhã, 6 e 7 da manhã. Eu vou continuar essa mensagem e também é o último dia do mês. Então aguardo todos vocês amanhã. Nós temos muito a agradecer. Amém? Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que os céus se abram sobre nós e que o favor divino seja liberado. Traga-nos paz, traga-nos alegria, traga-nos força, traga-nos saúde. Oramos, Pai, para que nossos projetos venham florescer. Oramos para que nossos planos estejam alinhados com o céu e com a vontade de Deus. Tira do nosso caminho tudo que não vem do Senhor, tudo que for atrapalho, tudo que for para mudar a nossa rota e nos tirar do nosso destino. Nos livra da inveja, Pai, nos livra da maldade, nos livra da língua má,
nos livra dos inimigos, e nós declaramos, Pai, o que está escrito no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, cremos que estamos guardados pelo Senhor, nossa casa está guardada pelo Senhor, nenhum mal prosperará contra a nossa vida, nenhuma maldade prosperará contra o nosso caminho. Livra-nos do mal, a nós e a todos da nossa casa. Jesus, a nossa confiança está em Ti. Tu és o rochedo da nossa salvação, Tu és aquele que nos protege, Tu és a nossa defesa, Tu és o nosso escudo e não temeremos mal algum. Senhor, cremos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Cremos, ó Deus, que nossos inimigos não prevalecerão, mas que por 7 caminhos baterão em retirada. E assim como Ezequias, ele se rendeu ao Senhor, ele reconheceu a necessidade, a dependência total dele em relação ao Senhor e a tudo aquilo que estava contra ele, mas que ele sabia que o Senhor era poderoso. Ele foi a Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor iria livrá-lo, sabendo que o Senhor tinha o poder de mudar a sua história, de mudar o seu destino, e o Senhor o atendeu. O Senhor o atendeu, o Senhor levantou o profeta Isaías para liberar uma palavra sobre a vida dele. Pai, nós cremos na Tua palavra, que nenhum tipo de mal prevalecerá contra nós, não chegará nem nas nossas portas, o Senhor desviará antes de chegar a nós. Assim nós cremos. Eu quero declarar, Pai, que toda movimentação do inimigo contra essa pessoa não chegará nem na porta da casa dela. O Senhor irá dissuadir antes, o Senhor irá afastar antes, o Senhor vai quebrar agora completamente todo o cerco do inimigo, toda ação contrária, todo planejamento, tudo aquilo que se esgueira no caminho dessa pessoa. Eu oro agora, em nome de Jesus, sai do caminho dela, no nome de Jesus Cristo. Levantamos o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é o nome sobre todo nome, e aí invocamos o nome de Jesus Cristo agora. E você que está aí em oração junto comigo, invoque o nome de Jesus. A Bíblia diz que quem invoca o nome de Jesus será salvo. Invoque o nome de Jesus, diga: Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor da minha vida, minha fé está em Ti, minha confiança está toda posta em Ti, minha casa pertence a Ti, meu destino pertence a Ti, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, me entrego a Ti totalmente. Veja o livramento do Senhor, veja o livramento do Senhor agora, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pega a tua carta, a carta que nós estamos consagrando a Deus, amém? E vamos orar, levanta ela para o alto agora. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti a nossa carta, nossos pedidos de oração, nosso clamor. Senhor, cada pessoa que está levantando a sua carta agora para o alto, nós te pedimos, Senhor, libera do Teu poder, traga, Senhor, os recursos a ela, traga, Senhor, a prosperidade, as portas abertas, a salvação da família dela, a transformação do filho, do marido, das pessoas próximas. Oramos, Pai, por aqueles que estão doentes fisicamente ou emocionalmente, para que sejam curados. Cremos que Jesus Cristo é a cura, cremos que Jesus Cristo opera milagres, nossa fé está em Jesus Cristo, colocamos toda a nossa fé em Jesus Cristo e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos uma bênção especial em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: eu creio no poder de Deus. Glória a Deus. Amém. Você crê no poder de Deus? Você crê? Eu creio no poder de Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha que tremendo, a Jéssica. Ela escreveu assim pra gente: a paz do Senhor, já te sigo há mais de 3 anos e só tenho bênçãos atrás de bênçãos, gratidão por isso. Quero contar o meu testemunho do tão sonhado milagre, do propósito de oração da vida extraordinária. Um dos pedidos foi que eu fosse mãe mais uma vez, pois já estávamos há mais de 2 anos na expectativa. E no dia 30 de dezembro, eu descobri que meu milagre tinha chegado. Toda a honra e glória a Jesus Cristo. Estamos já com 3 meses e muito gratos por esse tão sonhado presente. Gratidão por cada ensinamento, pela tua dedicação a esse ministério. Louvo e oro pela tua família e pela tua vida. Gratidão. Que Deus te abençoe, Jéssica. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele cura, Ele opera milagres e a nossa fé está nele. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Por isso, você que está aqui junto comigo, compartilhe essa oração.
Veja quantas pessoas estão sendo abençoadas. E você, inclusive, pode mandar o seu testemunho. Faz um áudio de 30 segundos a 1 minuto. Tá? Um áudio curto, mas contando o teu testemunho para a gente. Manda para a minha equipe, certo? E a partir da semana que vem, uma vez por semana ou duas, eu vou colocar um áudio aqui para vocês ouvirem da boca das pessoas o que Deus está fazendo aqui, os milagres que Deus está fazendo, tá? E tem muita coisa bonita que Jesus está fazendo aqui. Então, você pode entrar em contato com a minha equipe, lá no meu site tem nossos contatos. Você entra em contato, manda um áudio, certo? Um áudio curto, tem que ser curto, tá bom? E nós vamos aqui publicamente glorificar o nome de Jesus por essa bênção e por esse milagre, ok? Muito bem. Deixa eu compartilhar uma palavra ao teu coração agora. E se você puder, já compartilhe essa oração com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, grupos que você está, no mínimo para 10. Se puder mandar para mais, que Deus te abençoe muito mais. Sabemos que temos que ir até o último homem. Amém? E vocês podem ter certeza disso, que nós estamos fazendo o nosso melhor para buscar almas, para cumprir o nosso propósito. Eu quero falar hoje sobre o som. Como assim o som? O som que Elias ouviu. O som da abundante chuva. Essa é uma palavra muito profética hoje. Eu quero compartilhar. Está lá em 1 Reis 18:41 que diz: Então Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Ouço o som. Olha só, olha o que Elias disse para o rei Acabe. Eu ouço o barulho de uma abundante chuva. O que eu acho interessante em Elias, eu estudei muito a vida de Elias e de Eliseu. São profetas assim na Bíblia que eu fiz um estudo profundo em cima deles. Inclusive comprei livros sobre a vida de Elias, sobre o manto, né, de Elias, sobre a vida de Eliseu e a ousadia de Elias, a coragem dele sempre vai me impressionar. Porque ele não estava diante, sabe, de um qualquer, ele estava diante do rei de uma nação. E ele disse: olha, eu já estou ouvindo aqui o barulho de uma abundante chuva. Ou seja, isso é uma coisa interessante, o céu estava limpo, a terra estava seca, e ele declarou não por aquilo que ele estava vendo, nem por aquilo que ele estava ouvindo no natural. Ele declarou por aquilo que ele estava ouvindo no espiritual. Então, isso me leva a crer, eu não vou entrar nesse tema, tá? Porque esse é um tema um pouco mais profundo dentro do profético, mas Elias ouviu algo espiritual. Ele ouviu algo espiritual. Ele não simplesmente declarou, né, uma palavra, olha, vai chover sobre a minha palavra. Não, ele ouviu. Porque antes das coisas acontecerem no natural, elas acontecem no espiritual. E Elias estava tão conectado com Deus, estava tão conectado no espírito, que ele conseguiu ouvir no espiritual antes da chuva se tornar uma realidade natural, de se tornar uma realidade física. E aqui vem alguns ensinos para nós. A abundância é ouvida antes de ser vista. Nas Escrituras, Deus muitas vezes anuncia a provisão antes que ela se manifeste. Elias não disse eu vejo uma chuva, ele disse ouço chuva. E isso revela um princípio do reino. A fé ouve antes de aparecer. A fé acontece muito antes de aparecer, por aquilo que Deus revela, por aquilo que Deus mostra. Então você pode não estar vivendo algo na sua vida, mas você, pela fé, você crê que aquela visão que você recebeu da parte de Deus vai se cumprir. Porque isso é ouvir antes de acontecer, é ver antes de se realizar. Que tremendo essa palavra. Revelação precede a manifestação. Então, primeiro a revelação e depois a manifestação. Primeiro, Elias teve a revelação e depois houve a manifestação do Senhor. Houve a manifestação depois. Então,
nós precisamos buscar a revelação. O que Deus está falando? O que Deus está dizendo que vai acontecer? Às vezes Deus fala com você, até através de um sonho, e você acha assim, puxa, isso é coisa da minha cabeça, mas ali pode ter uma revelação. E se você não espera a revelação, você não vive a manifestação. Você tem que ter a revelação. E a fonte das revelações é Deus, é a sua palavra. Entenda, o Espírito percebe o que o natural ainda não alcançou. Então o espírito de Elias, ou seja, seu discernimento espiritual já estava compreendendo algo que estava acontecendo. Toda pessoa que é profética, ela vai ter um discernimento mais apurado sobre os tempos e sobre as estações. E ela vai entender, olha, esse é o tempo para isso agora. Agora, esse é o tempo para aquilo. O som precede a substância. Movimento significa que algo já mudou. Elias entendeu. Havia seca em todo o território de Israel, mas ele entendeu, a coisa está mudando, gente. A coisa está mudando. Elias entendeu e disse para o rei, olha, eu estou ouvindo aqui um barulho de uma abundante chuva. E qual que era o problema do rei? Era a seca. A seca estava matando os animais, as pessoas estavam desesperadas, o rei não sabia mais o que fazer. E Elias disse, olha, o tempo está mudando. O tempo está mudando, eu estou vendo que as coisas estão mudando. Que tremendo isso. O profeta sentiu que as coisas estavam mudando antes delas mudarem de fato. A chuva não tinha caído, mas a atmosfera já tinha mudado. A atmosfera do Espírito já estava instalada naquela nação. Que Deus nos ajude a compreender quando as atmosferas mudam, quando os ambientes mudam. Inclusive hoje na live das 9 da manhã eu falei um pouco sobre isso. Eu falei sobre ambiente, eu falei sobre atmosfera e eu falei como as atmosferas elas podem mudar. Entenda, nas Escrituras Deus falou e a criação se formou. A criação, a Bíblia diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E várias vezes você vai ler na Bíblia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, primeiro a palavra, para depois a manifestação. Primeiro o espiritual e depois a realidade. Trombetas soaram e os muros de Jericó caíram. Olha só, o espiritual primeiro. Primeiro no espiritual. Primeiro no espiritual e depois no natural. Que tremendo isso. Trombetas soaram e os muros caíram. Primeiro aconteceu no espiritual, para depois acontecer no natural. Os gritos subiram e a vitória seguiu. A chuva começa como um som celestial e não com uma nuvem visível. Elias não tinha visto ainda uma pequena mão de um homem, uma nuvem como uma pequena mão de um homem. Ele não tinha visto isso ainda. Ele primeiro ouviu o barulho da chuva. Primeiro ele ouviu, a movimentação espiritual, para depois entender do natural. A chuva seguiu um alinhamento e uma rendição. O que tinha acontecido? Vamos entender, o que estava acontecendo naquele momento. Elias teve uma grande vitória sobre os profetas de Baal, o altar foi restaurado, certo? Houve um alinhamento e depois do alinhamento houve a mudança de atmosfera. Daí a gente começa a compreender uma coisa. Eu sei que essa palavra está sendo um pouquinho mais profunda hoje para vocês aqui, tá? Mas eu senti no meu espírito de compartilhar essa palavra com vocês hoje aqui. E a palavra é o seguinte: primeiro houve alinhamento, depois do alinhamento houve uma mudança de atmosfera, houve uma mudança no mundo espiritual. Primeiro houve o alinhamento, ou seja, Elias derrotou os profetas de Baal, o altar foi reconstruído, Deus manifestou, o povo se voltou para Deus, e a atmosfera começou a mudar. E foi isso que Elias ouviu. Ele ouviu o som de uma abundante chuva. Por quê? Porque a atmosfera já era
de solução para aquela crise, já era de solução para aquela seca. Isso nos ensina que o fogo, ele lida com pecado e com oposição. E a chuva, ela restaura a frutificação e a vida. Depois do confronto que Elias teve, veio a compensação. Eu quero declarar em nome de Jesus, depois desse confronto que você tem tido aí, dessas lutas que você tem tido, dessas perseguições que você tem tido, vem a compensação. Foi isso que nós falamos hoje na oração das 6 e 7 da manhã. Davi teve uma grande luta com Saul, não foi uma coisa fácil. A gente pensa assim que foi apenas um acusando o outro, mas não foi isso que aconteceu. Saul tentou matar Davi, Saul tentou destruir Davi. Então a crise foi muito mais séria do que nós imaginamos. É que a gente não estava na pele do Davi lá, mas ele teve que realmente, se segurar com Deus, senão ele ia morrer na mão daquele rei que estava totalmente assim, desvirtuado. Ele estava fora da realidade, ele estava cegado pela raiva, ele estava cegado pela ira, né? E ele ia matar Davi se Deus não tivesse guardado a vida de Davi. É por isso que eu digo para você, esteja comigo sempre às 6 e 7 da manhã. Tem muita revelação de Deus que vem na oração da manhã. Tem muita coisa que Deus está fazendo na oração da manhã. E um detalhe, pela palavra eu já oro por aquela palavra, certo? Então eu tenho pedido para vocês estarem ao vivo comigo, nem que na oração aqui das 18 você assista depois do horário, mas assim, na oração da manhã, eu tenho chamado vocês para estarem comigo por causa do ambiente que nós estamos gerando através da intercessão. Às 6 e 7 da manhã tem muito intercessor que acorda junto comigo. Gente que às vezes está num outro fuso horário de 4, 5 horas. Eles acordam naquele horário para interceder junto comigo, para orar junto comigo. Então convido você a estar ao vivo comigo. E olha só, a abundância que Elias ouviu de chuva não estava falando de uma garoa, né? Não era uma neblininha que ia vir, um orvalho mais pesado, não. Era chuva mesmo. Era chuva, ou seja, uma grande chuvarada. Isso foi transbordamento. Abundância nas Escrituras significa mais do que o suficiente, saturação, excesso além da sobrevivência. É Deus dizendo assim, olha, eu estou para enviar aí uma bênção, gente. Glória a Deus, você recebe essa palavra. Eu estou para enviar algo do céu que vai superar as expectativas de vocês. Vai superar, vocês vão ver muita chuva, vocês vão ver muita água. Eu vou rasgar os céus sobre vocês. Deus não acaba as secas cautelosamente, Ele acaba com elas decisivamente. Eu quero dizer uma coisa para você, que quando Deus, olha que tremendo isso, quando Deus libera a bênção, Ele é decisivo. Ele é decisivo. Ele não entra para fazer mais ou menos, não. Ele entra resolvendo a parada, como diz um amigo meu. Deus entra resolvendo a parada. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai entrar resolvendo a parada aí na tua vida. Deus vai entrar resolvendo a parada, resolvendo a situação aí na tua vida, em nome de Jesus. E vai ser algo abundante, vai ser um testemunho grande para a glória de Deus. Então, não fique desanimado, não fique entristecido por causa dos diagnósticos que você está recebendo no médico. Confia no Senhor, a bênção vai ser grande, o milagre vai ser estrondoso, vai dar barulho aqui nessa terra. Levanta teu ânimo, porque teu Deus não é pequeno, teu Deus é grande. Podem dizer o que estão dizendo contra você, que não vai dar certo, que você vai quebrar, ou que, você não vai ter vitória sobre essa luta que você está no hospital, mas eu venho aqui lhe dizer em nome de Jesus, o nosso Deus é abundante, Ele não faz coisa pequena, Ele é decisivo, Ele entra para resolver a parada. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus está entrando aí para resolver a parada na tua vida, Deus está entrando aí para resolver essa situação, Deus está entrando aí para liberar o abundante, o extraordinário sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus não libera de conta-gota, não. Deus, quando decide abençoar, Ele é decisivo, Ele vem com bênção, Ele vem com milagre, Ele vem com movimento, Ele não vem com uma coisa qualquer, Ele vem para resolver a coisa. Glória a Deus, amém? Escreve aqui nos comentários, Deus está entrando para resolver toda a situação. Escreve aí, Deus está entrando para resolver toda a situação, em nome de Jesus. Ele vai resolver essa parada, em nome de Jesus, amém? A fé
não revê a palavra baseada no atraso. A fé mantém um som até a nuvem aparecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu queria me aprofundar mais nessa palavra aqui, mas meu tempo aqui encerrou. Eu quero fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Quero te convidar também, domingo à Santa Ceia. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, igreja que eu congrego. Não estou à frente dessa igreja, mas congrego nessa igreja. E sirvo nessa igreja também, tá? Então, domingo, às 9 horas da manhã, estarei em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. E você que mora nos Estados Unidos, na Europa, eu quero te esperar na Escola de Profetas que nós teremos no exterior. Vá lá no meu site, veja as datas, veja o local certinho e eu te espero. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E você que não é meu aluno na Academia Kingdom Global, vem se tornar nosso aluno, porque ali eu posso dizer que nós temos dedicado nosso tempo nessa academia. Tudo aquilo que Deus tem me ensinado, eu tenho compartilhado ali. Nós temos vários professores, agora, não sei se já começou ou vai começar um curso de teologia dentro da academia também. Temos módulos ali, muitos módulos, eventos ali dentro da academia. Eu creio que vai te abençoar muito. Vem ser nosso aluno, vamos caminhar juntos, tá? Lá no meu site você consegue fazer a tua inscrição para a academia aqui no Global. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir que você compartilhe essa oração com 10 pessoas aí. Manda aí para 10 pessoas, manda para 10 amigos, compartilha em nome de Jesus e ore por mim, tá? Ore por mim, amanhã eu vou estar fazendo mais gravações para televisão, certo? É desafiador. Eu tenho 5 minutos para orar, compartilhar a palavra, dar anúncio. Eu tenho que ser muito preciso. E peço que vocês orem por mim. Amém? Orem por mim. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega a tua carta aí e nós vamos apresentá-la diante do Senhor. Amém. Glória a Deus. Levanta a tua carta assim, em nome de Jesus Cristo, e vamos orar e vamos apresentar ao nosso Deus em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. O espiritual é incrível, né? Elias ouviu o barulho da chuva antes de vê-la, né? As coisas acontecem primeiro no espiritual e isso mostra a nossa origem. Amém? Que Deus nos formou do espiritual. É isso que eu creio. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, libera do teu poder sobre a vida dessa pessoa agora. E nós liberamos uma palavra, a palavra de abundância chegando até ela. Sim, em nome de Jesus, liberamos essa palavra, a provisão vai chegar, os recursos serão extraordinários, o Senhor liberará muito mais do que essa pessoa pensa, do que ela imagina, e nós cremos, ó Deus, que as respostas do Senhor que estão chegando a nós, que estão chegando à nossa casa, nos surpreenderão nossa casa, surpreenderão nossa família e viveremos o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Por isso liberamos uma palavra, a cura será total, a cura será completa, a salvação será de todos dentro dessa casa terão uma experiência com Jesus Cristo. Apresentamos todos os pedidos de oração a Ti e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos uma bênção especial agora sobre cada vida. Pai, eu já ouço pela fé
a vitória, os gritos de alegria, sim, os gritos de regozijo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus como aquele que vive dentro de nós, como aquele que nos dá vida, como aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Cremos em Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, Ele está fazendo uma grande obra, Ele está nos protegendo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim, nós cremos em Jesus Cristo e apresentamos nossas cartas no altar de Deus agora e liberamos essa palavra. Vai ser maior, vai ser melhor em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Declare eu creio aí nos comentários. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Vá até o último homem. Compartilhe amanhã 6 e 7 da manhã. Eu aguardo todos vocês. Vamos estar juntos em oração. Amanhã 6 e 7 da manhã. Coloca o teu relógio para despertar aí. Eu vou te esperar 6 e 7 da manhã na oração. Em nome de Jesus. Vem participar desse mover profético. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais. Em nome de Jesus.